Projeto A Boca. Projeto contemplado pela Lei Federal Aldir Blanc, número 14.017, edital 06 de 2020, realizado pela Prefeitura Municipal de Francisco Morato por meio da Secretaria de Cultura e Turismo de Francisco Morato. Fronteiras simbólicas, gênero e sexualidade. Como são os estudos sobre gênero? De acordo com Gilberto Velho, no livro Projeto e Metamorfose, Antropologia das Sociedades Complexas, sociedade complexa é um termo usado na antropologia para designar sociedades caracterizadas pela coexistência de diferentes estilos de vida, formas de ser e estar no mundo e com diversidade de comportamentos. Como as notícias chegam pela TV na periferia. Ei José, ei Maria, estamos numa sociedade complexa, avisa aí a quebrada. Isso quer dizer que, numa sociedade complexa, cada grupo social e mesmo cada indivíduo passa a ter a sua própria moral, sua própria religião, seu próprio jeito de se comportar. E o direito constitui o único ambiente ético comum a todos. Numa sociedade mais primitiva, a religião e a moral comuns cuidam de controlar as condutas contrárias, e só chegam até o direito os conflitos mais agudos. Discussões, agressões e até mortes. Esse é o maior desafio da sociedade atualmente. E na periferia, o cenário é ainda mais alarmante. Já decidiu em qual sociedade quer viver? O assunto que abordaremos agora se trata de escolhas individuais que atingem o âmbito social e geram debates. Mobilizam movimentos e é motivo de luta. Gênero e sexualidade são assuntos para uma periferia complexa, futurista e democrática. Siga o Projeto A Boca no Instagram. Salve, salve, quebrada, aqui o podcast da Boca. Esse aqui é o episódio 2 e nós vamos falar agora sobre gênero e sexualidade. Então tá, pra começar a gente vai falar um pouco mais sobre gênero, a gente vai falar um pouco mais sobre esses papéis. E pra começar eu vou citar aqui A História da Sexualidade 1, A Vontade de Saber, de Michel Foucault. Tem um trecho que ele fala assim: um rápido crepúsculo se teria seguido a luz meridiana, até as noites monótonas da burguesia vitoriana. A sexualidade é, então, cuidadosamente encerrada. Muda-se para dentro de casa. A família conjugal a confisca e absorve-a. Inteiramente na seriedade da função de reproduzir, em torno do sexo se cala. O casal legítimo e procriador dita a lei, impõe-se como modelo. Quando vamos reconhecer que há papéis identitários inventados? Então a gente precisa falar um pouco mais sobre isso, sobre esses papéis que a gente tem, que a gente atua na vida. E o que esses papéis representam e quem ensinou a gente a fazer isso e por que a gente faz isso. É mais nesse lugar, assim, de reconhecer o papel, o que é o homem, o que é a mulher e por que esse gênero foi criado, para que ele serve. E também a gente analisar mais uma questão do individual, o que cada um pode ser, além dos papéis que já estão pré-estabelecidos. É isso aí, possibilidades de ser e existir, na verdade, né? O que existe além do homem e mulher? Qual mundo, qual universo novo que existe além disso, né? Estamos aqui novamente depois de uma longa já intensa, já de várias conversas, assim, entre vários assuntos. Tentando adentrar vários novamente. Devaneios. Então, diversos devaneios, na verdade, né? Tipo, muitas brisas aqui, mas tentando agora voltar ao assunto sobre gênero, né? E gêneros, na verdade. E também sexualidade, assunto sexualidade, né? Gostaríamos de voltar novamente o olhar para a periferia, né? A comunidade, a região Francisco Morato. Tentar tornar a conversa um pouco mais vivência, experiências e os conhecimentos que a gente tem aqui. Não tornando muito nada acadêmico, né? Tentando fazer de uma coisa bem mais conversa. Pessoas aqui no mesmo nível de troca de ideias. E é isso, vamos buscar desenvolver o assunto dessa forma. Muito bem. Acho que a gente pode começar desse lugar do que se estabeleceu, do que se convencionou como a binariedade e desse lugar, né, do que se convencionou como feminino, masculino,
aquilo que se atribui ao sexo feminino, ao sexo masculino. E por conta, eu acredito que isso se convencionou muito por conta da divisão do trabalho, né? Aquelas coisas que o sexo masculino, que o homem aguenta que mais. Que cada um que a é mulher. capaz de fazer, entre aspas, né? Exatamente, nesse lugar da força, né, de trabalho. Sim. Como assim, Como tudo, né? como tudo aqui no Brasil, tudo se volta ao olhar eurocêntrico e das divisões e dos sistemas implantados em suas diversas colônias, né? Tipo, de repente a gente acaba voltando sempre para esse assunto, né? Porque é meio que a raiz da história, do desenvolvimento do nosso país, né? História de nosso país. Então tudo acaba voltando para essas características que são mais externas, que são mais copiadas, né, do sistema que se instalou por aqui, por toda a América, todo o Ocidente, na verdade, também, né? Existe muito essa divisão e também muito essa coisa, assim, de um lugar estabelecido para uma determinada função. Então, divide-se as atividades e as crianças. Desde criança a gente é dividido, a gente aprende a fazer algumas coisas, aprende comportamentos diferenciados. Existe uma diferença para tratar meninas e meninos e também para deixar essas pessoas livres para fazer o que elas quiserem. Então, existe uma imposição de roupa, de cor, e tudo isso influi muito na personalidade da pessoa, né? E com o tempo ela pode ir desconstruindo isso. A questão é que em algumas famílias é muito mais difícil. Então, algumas pessoas se veem em uma situação muito vulnerável. Eu acho que toca muito nessa questão de a saúde do lar, a saúde do periférico, como que é essa família, como que essa família aceita, como que essa família entende o papel de gênero, como que é a dinâmica entre o pai e a mãe dessa família, existe uma mãe e um pai, como funciona, como são esses papéis e como que isso são passados para os filhos, né? Então, dentro da periferia, isso é ainda mais alarmante, porque existem papéis muito mais fixos e condições muito mais limitantes, eu diria, né? Sim, a mesma história quando a gente fala sobre a situação econômica, social, tipo, do que a gente falou também no episódio lá de racismo, né? Tudo acaba se voltando também para essa situação e para como a gente tem um sistema que obriga a gente a focar mais no trabalho, na produtividade, na reprodução e tudo mais, e manter uma família. E em como a gente meio que acaba se distanciando do momento onde a gente deveria ter lazer, reflexão, se conhecer, descanso, bem-estar, enfim, né? Tipo, tudo acaba se voltando também para esse aspecto de como o sistema impede que nós, assim, das margens das periferias, acabemos neste espaço de ter que viver na base da sobrevivência, na base de trabalhar e gerar esse material, esses bens materiais, né? Tipo, a manutenção do sistema. Tudo acaba se voltando também para isso. Parem de me olhar, comentem também, né? Tipo, vamos desenvolver esse assunto, porque Bia, você está me olhando de um jeito Não, que eu tô tentando, eu tô ouvindo o que você tá falando pra poder comentar. Então, meu lugar de fala, né? Zoeira total. Não, mas tudo acaba se voltando também pra essa reafirmação de uma natureza que deveria provocar a manutenção do sistema que seria hoje nosso eurocêntrico, capitalista, e enfim, no território que é o Brasil, né? Já que a gente tem toda essa herança desse tal sistema, que é da produtividade, gerar mercado, gerar mercadorias e fazer renda, capital girar e se desenvolver ainda mais. Não existe aquele tempo pra se conhecer, pra acessar os próprios sentimentos. Muitas vezes a gente não é nem permitido sentir o que a gente sente, porque você tem que engolir sua raiva, ou você tem que passar por aquele processo sem ter aquele tempo de luto ou de qualquer outra coisa, de sentir aquele sentimento mesmo. Porque é tudo muito rápido, você precisa sempre pronto pra fazer qualquer coisa, sempre trabalhando, sempre disposto, porque senão, né, você acaba meio que… Enfim. E partindo dessa questão, sei lá, voltando nessa questão da binariedade, como a gente tinha falado da questão do racismo, é uma coisa que você é educado de acordo com o sistema, de acordo com a lógica de soberania, você é educado para acreditar naquilo. Então, uma mulher é educada para ser uma mulher de acordo com os valores sociais que são atribuídos ao sexo
feminino. E um homem é educado para ser um homem de acordo com os valores que são atribuídos ao sexo masculino. E aí você desempenha esse papel porque você acredita e foi educado para isso, né? E aí, pensando nos valores sociais, nos lugares que ocupam cada um desses valores, porque quando a gente fala que a gente está numa sociedade patriarcal, quer dizer que o homem está nesse lugar de privilégio, está nesse lugar de soberania, está nesse lugar de exercer o poder e de ditar as regras. Então, a educação dos meninos vai ser pautada nesse lugar de poder. Eles vão aprender a como ser, entre aspas, homens de acordo com que os comportamentos masculinos que eles vão reconhecendo através das vivências. E muitas vezes não são comportamentos bons, são comportamentos tóxicos e nocivos que podem até prejudicar o desenvolvimento desse menino, da pessoa que vai se relacionar com esse menino, né? Então é tudo uma questão de desenvolvimento e de pegar comportamentos para si, né? Aprender coisas, ser condicionado a algo. Exatamente, porque ele vai desconsiderar o padrão a questão de equidade, né? Porque uma vez que você dá o poder para um dos lados, se tratando de binariedade, né? Porque aqui a gente ainda não tá falando da questão da existência de outros gêneros, porque se a gente fala dos povos primitivos, do que se diz como povos primitivos, a gente ainda está tratando de binariedade. É lógico que durante a história teve outras formas de se outros comportamentos, gênero, como exato. Por exemplo, existe uma época em que o homem tinha que ter cabelo comprido, usar meia fina e passar maquiagem na cara, porque era assim que era um rei. Então, tipo, hoje já é um comportamento que o homem não teria, porque isso já caracterizaria outra coisa. Então, essa coisa de comportamento varia muito com a história também, né? Como os homens se relacionavam, como na Grécia Antiga, em que os homens, eles simplesmente odiavam mulheres, eles ficavam entre homens, eles tinham amor entre homens. Então era uma coisa assim, só o homem merece o amor do homem. E isso é uma coisa que explicita que é um valor uma cultural. Coisa, sim, cultural. Sim, varia, né? Varia, mas sempre tem o homem como centro da atenção nesse caso. Mas a partir do momento que você dá o poder para um dos lados, no sentido de o masculino tem um maior valor, você exclui a questão da equidade. Então, se um tem mais peso, um comanda e um tá mais certo e um vai ditar as regras. Sim. E é o que acontece até hoje, porque é um negócio que se perpetua por muitos anos, né? Não é uma coisa que, tipo, ontem os homens começaram a comandar as famílias. É um negócio de anos a fio, assim. Melhor a gente iniciar, então, pelo que é a questão, o que é a tal definição de binariedade, né? Porque a gente já iniciou o assunto super binariedade e tudo mais. Mas o que é a tal binariedade? Binariedade seria essa tal divisão, né? Na verdade, binariedade dentro da questão gêneros, né? Seria essa divisão de gêneros somente pela identidade ser homem, ser mulher, ser masculino, ser feminino, né? Que é uma visão quase que uma implantação de sistema basicamente talvez eurocêntrico no Ocidente, né? Que vem com essa herança das colônias, com a herança dessa toda exploração e escravidão dos vários povos nativos dessas tais regiões, ou que foram até, como que se diz? Esqueci a palavra, mas foram escravizados, obrigados a serem levados para outras regiões, né? E é quase que uma herança de todo esse sistema, porque quando a gente entra na questão binariedade e tudo mais, a gente fala muito mais sobre um sistema mais eurocêntrico e tudo mais, sobre uma implantação até mesmo da questão do cristianismo e tudo mais. E claro que essa questão toda de gêneros e sexualidade não é uma coisa que tipo, é extremamente antiga, é uma coisa que na verdade se tornou bem recente, principalmente no último século, né, no século XX, que até jogou o olhar da definição dessa categorização toda para um olhar mais biológico, tentando aproximar as diversas diferenças e as diversas formas de ser como antinaturais, porque não se aproximavam o bastante das formas naturais de ser, né? Da definição de reprodução, de ser do sexo feminino, do sexo masculino e tudo mais. Então buscavam aproximar as diversas formas sociais de ser com as diversas formas biológicas de ser,
né? Então, caracterizavam a pessoa que não fosse homem, mulher, por uma questão antinatural, porque, de acordo com a natureza, aquilo não era, não tinha lógica, não era correto, né? Mas o que seria natureza, né? É a questão de entrar no debate. O que é o natural? O que definiram como natural? E até mesmo isso, porque foi, na verdade, uma questão bem preconceituosa e negando a existência tipo, das outras possibilidades. Porque a natureza, por mais que pareça ter uma ordem extremamente lógica, ela não tem uma ordem extremamente lógica no seu tudo, na verdade, né? Porque ela vai expressar de várias formas os mais diversos… Sentimentos, né? As naturezas, né? Ela vai de produzir, ser. porque ela produz natureza, sendo animais, sendo plantas, enfim, as mais diversas formas de existir. produção material, orgânica, inorgânica, enfim, né? Então, ela vai produzir uma gama de, assim, diversa Diversidade, de né? espécies, assim, né? Então, disse que existe… que a questão de gêneros e tudo mais deva se aproximar da questão mais biológica, sendo que a natureza também não é extremamente assertiva em algo. Na verdade, ela é bem assertiva, só que de uma forma muito mais diversa do que se imagina, né? Se imagina que existam somente espécies, espécimes e espécies femininas e masculinas que têm somente uma ou outra função na reprodução e tudo mais, sendo que na verdade não, existem diversas formas também de ser, até mesmo no reino animal, que vai além do humano. Deixa o bichinho ali. Uma barata na parede. Tá, mas das diversas formas de ser masculino, feminino e até mesmo, além disso, não sendo humano, a natureza também expressa em, tipo, diversas espécies. Então, até mesmo na natureza, que se busque uma lógica para um comportamento social, ela também não consegue expressar algo tão assertivamente. A natureza não tem somente binariedade. Uma forma, né? A natureza não é binária. Uhum. É basicamente isso. Não é, se eu for tentar levar toda essa discussão para um lado mais biológico, nem a natureza consegue ser completamente binária, né? Mas existe toda uma forçação, né? Uma forçação de regra para dizer que… De controle mesmo. Que esses traços sociais de ser diferente do masculino e feminino não se aproxima o suficiente do que é natural. Sendo que… De se atribuir um valor isso. social sobre o sexo, sendo que, na verdade, isso se manifesta com o gênero, né? A gente precisa ter essa consciência de que gênero e sexo são coisas diferentes. Sexo está totalmente atrelado com a questão biológica, enquanto o gênero tá mais ligado à questão social, aos valores, à cultura e ao que você atribui de significado para aquela expressão ou para aquela personalidade ou para o modo como aquela pessoa performa, né? Sim. Socialmente. Com certeza. É muito vantajoso para uma parte ter alguém que é forte e alguém que é fraco. É sempre uma dinâmica assim de poder. Tipo, alguém precisa estar dominando e contra alguém tem que ser dominado. É sempre essa lógica. Só que essa lógica é uma lógica muito ultrapassada. Porque, na verdade, não existe isso. A natureza também não é assim. É um equilíbrio entre as coisas. Então, existe a questão do dar e receber. Existe a questão também de a gente falar um pouco mais sobre sexualidade. Também a troca de afetos. Não é só uma coisa reprodutiva. É uma conexão, é uma energia, é uma troca de afetos. É uma coisa muito mais profunda do que isso. Então a gente entra nessa questão também dessa divisão ser muito propícia para a pessoa que está dominando no momento, para a pessoa que está exercendo a função de poder, que no caso é o homem. Então é muito mais fácil você dividir para saber quem vai fazer o quê, quem vai poder ser irresponsável, quem vai poder fazer isso ou aquilo, para poder exercer uma ordem social que, na verdade, é uma limitação para as nossas existências, né? Como mulheres, como pessoas que estão aí em diversas formas de ser e estar no mundo. E isso limita muito, né? E são sempre motivos muito arbitrários, né, para você justificar essa dominação. Por exemplo, com o racismo é a questão da cor da pele, porque é a coisa mais visível. E quando se diz de gênero… É sempre um motivo que não tem nada a ver. A mulher é mais fraca, a mulher é mais sensível, a mulher é mais… histérica, ela tem problemas emocionais. Eles tentam aproximar essas características que seriam mais traços sociais para uma questão mais biológica, para tornar aquilo natural ou antinatural, né? Justificável de alguma forma. Sim, só que, tipo,
por isso que é tão importante voltar à questão sobre a dominação, as colônias, o sistema econômico e tudo mais, porque tudo isso é uma herança de um processo de colonização que foi implantado como também um modelo europeu de capitalismo e produção e tudo mais. Então tudo isso meio que serve também de mecanismo para ter uma manutenção do que seria a ordem desse sistema. Né? Então, tudo que foge dessa ordem de ser homem e mulher, ser uma pessoa que trabalha, uma pessoa que não trabalha, uma pessoa que seria, né? Enfim, também cai sob pressão em cima disso. Sendo que você será uma pessoa natural ou que vai, talvez, pro lado contrário de uma ordem que se estabelece como natural, né? E aí essa questão da hierarquia sobre os gêneros, ela começa a ser questionada. O que se convencionou como um movimento que questiona, né, essa questão da hierarquia surgiu na década de 70, tanto com os movimentos feministas quanto com os movimentos LGBT. E aí são a contracultura que tenta desconstruir esse lugar do homem enquanto soberano, enquanto ditador, enquanto patriarca que domina esse sistema, né? Uhum. Então, é muito recente, se a gente for parar para pensar, esse lugar de questionar essa hierarquia, embora houvessem historicamente manifestações de outras formas de expressão de gênero. Sim, com certeza. Mas isso realmente é uma afirmação muito mais moderna do que, tipo, sei lá, de outros períodos históricos, sabe? Extremamente moderna por conta também desse sistema que se implantou no Ocidente, da questão da produção e tudo mais, né? Para afirmar uma ordem que seja lógica e produtiva. Todas essas questões de afirmação de possibilidade de outros gêneros para outras sociedades mais antigas meio que foi extremamente apagada por conta dessa dominação que teve do sistema mais eurocêntrico pelo Ocidente também, pelo que foi se espalhando pela Ásia, né? Pelo Oriente em si, né? Pela África, enfim. Trazendo toda a questão do cristianismo e da questão de Deus e do pecado. Com certeza tem algum tipo de relação com religião. Não é, Sim. É impossível desvincular isso de religião. E como uma coisa muito massiva, como algo que não pode exceder isso, não pode ser outra coisa além disso, porque senão já é alguma coisa fora da lei, é alguma coisa marginal, é algo para ficar de fora. Mas realmente, esse processo de colonização de corpos e tudo mais, ele meio que se baseia nisso, né? Num processo de salvamento? O que fala? Salvação. Num processo de salvação de que aquele povo será salvo seguindo os modelos que o novo povo chega trazendo, né? Enfim, aqueles colonizadores chegam trazendo. Mas enfim, trazendo a discussão mais para um lado periférico novamente, né? Leves devaneios sobre história, mas trazendo mais pela perspectiva periférica, Brasil, América Latina, enfim. É sempre meio que inevitável se aproximar desses modelos, porque, na verdade, com a dominação, com toda a colonização que a gente tem, esse sistema europeu, né? No caso, Brasil portuguesa, mas também de alguns outros grupos ali na minoria, até porque a gente não teve só um processo de colonização portuguesa, né? Tudo que a gente tem sobre perspectiva econômica social é herança desse modelo que a gente teve de colonização, né? A discussão sobre gêneros, ela começa também nesse último século, que é o século XX, né? Vem muito a partir também do movimento das sufragistas, mas isso também é uma questão muito mais, sim, norte-americana, não é uma questão exatamente de processos latino-americanos, né? Mas, como sempre, a gente acaba sofrendo influência desses processos que são estrangeiros, né? No Brasil, a gente teve todo um processo diferente, mais característico de discussão sobre gênero e sexualidades, né? Primeiramente, para começar, toda essa definição, essa categorização de formas de se relacionar romanticamente ou sexualmente é um processo muito mais moderno, né? Do século XIX, século XX, do que um processo de todo esse período anterior, né? E ele surge, como eu falei
mais cedo naquela tentativa de reafirmar como uma ordem natural de produção e tudo mais. Isso acaba se espalhando no Brasil, como já é de se esperar, né? E com esse processo também de extermínio das culturas indígenas e dos povos pretos que chegam por aqui, toda a possibilidade de ultrapassar o que é a possibilidade de ser homem, ser mulher nesse modelo mais eurocêntrico também acaba sendo exterminado, porque a cultura em si está sendo apagada. Né? Então, no último século, tudo que a gente tem de referência é muito mais próximo disso. Claro que a gente teve expressões mais características da nossa região, né? Como foi o surgimento das travestis por aqui e tudo mais, né? Que é muito mais característico, que na verdade que é o único da América Latina, né? Então teve toda essa pequena fuga do que é ser homem, do que é ser mulher, e essa revelação das outras possibilidades, né? De ser e existir, né? Até mesmo nas últimas décadas, tipo lá pelos anos 80, 70, na verdade as travestis eram chamadas de transformistas e tudo mais, né? Depois que foi ser trazido como uma questão… toda uma adaptação de linguagem. Sim, também, né? É bem diferente. E essa lógica do extermínio, ela, assim como qualquer outra forma de dominação, ela vai sendo modificada para permanecer, né? Então, além de você matar essas pessoas que têm identidade de gênero diferente do que é esperado e convencionado, você também pode, o que foi uma das saídas, né, patologizar essas pessoas. A gente tem aí a questão do confundir a identidade de gênero com a orientação sexual. Então, tem a questão da pederastia, que foi considerada crime por muito tempo. Até hoje, muitas das questões de disforia de gênero ainda são patologizadas, estão catalogadas como algum tipo de doença psiquiátrica, e as pessoas são enquadradas nesse lugar. Então, não é só a lógica do matar, mas também as violências simbólicas, né? Tanto é que a gente frisa esse lugar das fronteiras simbólicas, porque não existe nada físico que justifique. É tudo uma questão social. É tudo uma questão, né? Ideal, né? É uma ideia que foi disseminada, uma ideia errada que foi disseminada sobre o próprio ser humano e que limita os próprios comportamentos meramente humanos. Então, uma questão assim… de dominação dos corpos alheios. Então não existe mais o meu corpo, a minha sexualidade. Eu preciso interferir no do outro, eu preciso ser moralmente… Eu preciso interferir na moral do outro, eu preciso interferir… Isso muito nessa lógica assim, cristã, né? De supervisionar a vida alheia por causa de pecados ou algo desse tipo. Então foi uma coisa que foi disseminada, mas na verdade… nada disso existe. Existe sim um processo de desconstrução. A gente precisa elaborar esse processo de desconstrução, porque a subjetividade humana, ela não está condicionada a um gênero, a um papel específico. Exato, e é considerar também que o ser humano, ele não é uma coisa fixa. Como a gente disse no episódio anterior, a identidade, ela é um negócio que não é permanente, que não é fixo, que ele se modifica, que ele tem camadas. Então, não precisa ser uma coisa fechada. Uma pessoa pode ter características femininas e características masculinas ao mesmo tempo, e características que não se enquadram em nenhum dos dois tipos. Então, não precisa ser uma coisa só. E tem coisas que a gente ainda não entende, que a gente não tem o conhecimento, ainda não parou para explorar, né? Tem aquele poder de falar assim, eu acho que isso eu não curto muito, eu aprendi a fazer isso, mas acho que eu não gosto. E poder deixar comportamentos ou agregar comportamentos sem essa régua de outras pessoas que não seja a sua, né? Sim. Essa configuração, esse viver em sociedade que, tipo, nós estamos agora, e tipo, também das várias diversas possibilidades que se teve de sociedade, meio que configurou várias possibilidades de você ser e existir, na verdade, né? E quando a gente retorna para aquela questão de eurocentrismo e tudo mais, colonização, a gente meio que reforça o quanto esse sistema teve influência no ambiente que a gente está hoje, né? E por isso a gente tem todo esse assunto de binariedade, porque foi como se instaurou por aqui. E por isso que a gente sempre deve voltar nesse campo para buscar entender o porquê das possibilidades por aqui serem muito mais fechadas, por mais que na última década tenha se desenvolvido outras possibilidades, mas porque a gente tem essa possibilidade, essa necessidade de quebrar com essas pequenas regras, que na verdade são heranças, né?
sequelas, eu chamaria, na verdade. Sequelas como toda a situação econômica que estamos, toda a como situação social e tudo todas mais, as né? características que a gente trouxe aí da Todas as colonização. faltas. Sim. E aí, quando a gente vai até mesmo anterior a esse processo de colonizações gerais e tudo mais, a gente deve sempre lembrar que existia uma situação mundial muito mais ampla de diversidade, né? A gente sempre acaba contando a história mundial por um lado mais eurocêntrico e tudo mais. É a história do ocidental. campeão, né? Nunca a história do que foi conquistado, mas do conquistador, né? É extremamente comum que, tipo, isso no processo educacional, tipo, básico, seja excluído, mas existe toda uma história além da eurocêntrica e tudo mais. A gente tem toda a história do que se ocorreu aqui pela América Latina, que no caso, no tempo, seria somente uma América de povos nativos, né? E não seria uma América Latina ainda. Mas todo o processo que se ocorreu de criação de sociedades pela América em si, sociedades e organizações, etnias pela África e pela Ásia, né? A gente sempre acaba esquecendo como que foi essa formação nesses outros grupos, né? E quando a gente chega nessa pequena reflexão, a gente deve sempre meio que esquecer a lógica do que a gente tem sobre o que é essa organização mais eurocêntrica, que é o modelo que a gente tem hoje implantado no Brasil e pelas Américas, né? E com isso a gente já começa a estar mais receptivos para o pensamento e para a expansão das ideias do que é ter gêneros diversos do que seriam masculinos e femininos, homens e mulheres, né? Isso já é presente em toda a América Latina. Existem vários já relatos de estudos de pesquisadores que identificaram que várias sociedades mais antigas, principalmente povos nativos das Américas e tudo mais, na África também, uma possibilidade, uma diversidade maior na questão de gêneros, até porque a organização em muitas sociedades antigas não se baseavam somente na questão de sexo, nas questões reprodutoras, e sim também nas questões, nas funções sociais que a gente deveria ter, né, que existiam de possibilidades. Né? Essa questão de se identificar como homem, se identificar como mulher, é uma herança do sistema colonial eurocêntrico que a gente teve, né? Mas para os demais povos que não sofreram, ou pelo menos anteriores a esse processo, as possibilidades eram muito maiores e não se baseavam, não tinha as mesmas regras e mesmas lógicas que seria esse processo, né? Como falei, muitas se baseavam nas questões mais funções sociais, e com isso a gente imagina também que quanto mais diversa fosse as tais etnias, sendo pelas Américas, pela África em si, pela Ásia, mais diversas seriam as lógicas de organização social, né? E com isso a gente vai então pro momento onde a gente começa a identificar traços do que seriam definições de gêneros para esses pequenos povos. Considerando que eles não somente identificavam por questões de genitália e formatos dos tipos mais biológicos, as configurações sociais possibilitavam que mais de uma possibilidade de gênero pudesse existir ali. Não seriam propriamente ditas homens e mulheres, porque, como a gente diz anteriormente, isso é um sistema muito mais eurocêntrico. As possibilidades seriam muito mais para além disso, talvez até mais distantes da nossa compreensão. Até porque é meio difícil a gente chegar nesse campo e começar a entender completamente tudo. É muito mais reflexão, tentar entender, buscar entender essas sociedades e organizações mais antigas, né? Mas é nesse ponto que a gente deve chegar, quando a gente tenta distanciar o nosso olhar do que a gente tem de modelo hoje, do que a gente tem de modelo implantado do que seria o eurocêntrico, das possibilidades eurocêntricas, cristãs, brancas, e enfim. Mas eu acho que ainda que essa discussão tem estado muito em pauta, e acho que ela está muito em pauta exatamente porque a gente não tem essa questão de representação, né? Se a gente for falar de quantidade mesmo, de quantas mulheres estão aí em cargos de poder, ou em quantas mulheres estão em representação política. Se a gente fala de mulheres em representação política já é pouco, imagina em pessoas trans, né? Tipo, a gente tá comemorando que entrou uma pessoa. A gente comemora que entrou uma pessoa. Gente, isso é pouco demais. É muito pouco. Ainda que seja uma vitória, é muito pouco para
pra proporção do que é. Dos problemas que nós temos, né? E para o tanto de pessoas que, se a gente for falar assim, entrou uma pessoa trans num cargo de poder político, há milhares de pessoas trans. Então, para esse tanto de pessoas trans, tinha que ter muito mais em cargos. Com certeza. Em cargos. Fazendo políticas que reflitam na vida dessas pessoas, na qualidade de vida dessas pessoas, né? Exato. E se a gente for pensar em democracia, e é como a gente fala, né, para que haja democracia, para que haja uma sociedade futurista, para que haja uma sociedade igualitária, então a gente precisa pensar em gênero. Até porque é um dos recortes que mais fazem sentido da gente discutir politicamente, né? Porque, sei lá, uma das coisas que falam mais sobre o país, existem mais mulheres do que homens no país. Ou, sei lá, pensar em quantidade mesmo. Pensar, se a gente domina tudo, por que a gente não domina nada, né? Por que a gente não está em cargos de representação política, em cargos que fazem realmente diferença dentro da sociedade, ou em cargos que realmente representam poderes dentro das lógicas institucionais, né? E sempre vai ser assim, é sempre alguém que representa aquela população precisa subir a um cargo de poder para poder fazer políticas públicas, porque se for esperar por alguém que não tem representatividade, é uma pessoa que não entende as vivências, isso nunca vai acontecer, porque o privilégio, ele cega as pessoas. Ele cega as pessoas para uma realidade que é latente em alguns lugares, entendeu? Então se faz necessário que a gente suba até um cargo de poder para que pratiquem políticas públicas para a própria população. Para a própria população. População. E pensando também que gênero, e aí talvez pensando num panorama ainda mais crítico, que gênero é só uma das camadas, é só uma das partes da interseccionalidade, porque gênero tá ligado à classe e tá ligado à raça. Então, se você for pensar que há homens de classes diferentes, homens de raças diferentes, mulheres de classes diferentes, homens de... E aí ainda tem a questão do gênero que foge da binariedade. Então, tem pessoas trans, tem pessoas cis. Então, tem várias camadas de complexidade que é preciso a gente considerar, né? Com certeza. Mas essa discussão também é uma questão muito... talvez um pouco acadêmica, porque, tipo... Também trata-se da questão de informação, né? Da geração, não geração, mas da produção de conhecimento e informação, né? Porque a simples tentativa de você buscar quebrar a lógica que seria de binariedade, de você se comportar da forma como seria considerada ser homem ou como ser mulher, já serve como uma forma de você fazer uma pequena quebra do que as possibilidades de gênero binárias. Só que todo sistema que a gente tem pesando sobre nós meio que impossibilita as pessoas de se identificarem como alguma coisa diferente disso. Então, por mais que uma pessoa que hoje se identifica como homem e mulher tenham características que fujam completamente dessa regra, se elas continuarem se identificando como homens e mulheres, elas vão ser homens e mulheres. Né? O que acontece de elas acabarem não acessando as outras possibilidades é a questão de informação. Né? E também tem toda a questão de você higienizar a população para dizer que não, somente homens e mulheres existem. Outras possibilidades, além disso, não existem. Né? Por mais que o comportamento, por mais que as expressões diversas que existam estejam ali, as pessoas com esse sistema em cima de nós, dizendo que somente essas duas possibilidades existem, vai impedir que as pessoas quebrem essa lógica. Então, todos os corpos, sendo masculinos ou femininos, vão ter a possibilidade de serem não binários, quebrando essa lógica, até porque os tais comportamentos que se dizem femininos ou masculinos meio que têm um espectro enorme e vão fugir de regras em vários momentos. Então, o potencial para essas mesmas pessoas serem diferentes do que são homens e mulheres existem. O que falta é a própria identificação e a negação de que somente isso seja o possível, o provável de se acontecer. Né? Você surgir com novas possibilidades de ser e existir como agente social, como uma nova possibilidade de gênero em si, né? É aquela mesma história do sistema que pesa em cima de nós, impossibilitar a gente de trazer novas possibilidades.
Construir né? novas formas de ser, novos tipos de família também. A gente tem que falar sobre isso. Porque existe muito essa coisa do heteronormativo, né? De ter uma família e falar que aquilo é família, constituir uma família. Não existem outras formas de família, não existe uma vazão para outras formas de amar. Então, é importante que a gente converse sobre isso, que a gente desconstrua, porque, na verdade, o que importa mesmo é o amor que você tem, o afeto que você troca, a maneira como você se sente bem com você, com o outro, com o seu corpo, com as suas características. É você poder se adaptar para chegar no seu ideal, no que você quer ser. E não numa cartilha que alguém escreveu por você, ou não num comportamento que alguém te condicionou a fazer. É uma busca mais por autenticidade, por liberdade, por se sentir si próprio, por se sentir no seu corpo, sabe? É mais esse âmbito de poder ser livre. E isso que é natural, é você poder ser livre, você poder conhecer sua sexualidade, ter uma saúde sexual, poder se relacionar, poder ter boas relações saudáveis, relações iguais, de troca de energia, de troca de fazeres. Então é isso, é mais essa colocação de estar bem fisicamente, estar bem psicologicamente também, bem com o seu corpo, bem com o seu meio externo. Tudo isso faz parte da saúde sexual de uma pessoa, né? Não implica só também na questão do gênero, mas sim no que você sente psicologicamente em relação ao seu corpo. Sim, mas só para reforçar também essa questão da possibilidade de você poder se reafirmar, se reconhecer, se identificar com algo diferente de tudo isso, né? Acho que a grande discussão do momento hoje é sobre a questão de ser pessoa não binária e tudo mais, né? Que pareça extremamente complicado, extremamente complexo hoje, porque é o momento que a gente está agora e como está surgindo isso. Mas imagina a situação de quando surgiram pessoas que começaram a se identificar como travestis em outros momentos, que seriam também possibilidades de gênero não binárias. É uma terceira possibilidade de ser e existir surgindo. Como foi polêmico e como foi difícil aceitar a existência dessas pessoas. E como é difícil até hoje. Como até hoje pessoas vão tentar negar a existência de travestis. Porque não existe, só tem homem e mulher e tudo mais. Enfim. Querer estereotipar, né? Sim, e vão querer reduzir a isso uma esfera mais biológica. Porque quem nasce com pênis é homem, quem nasce com vagina é mulher. E vai querer reduzir toda a questão social a uma questão mais biológica que não faz sentido nenhum. Porque as coisas são muito mais distintas do que essa comparação. E aí, a coisa é que não adianta dizer que isso não é possível, que isso não existe, porque já está existindo, sabe? E acho que a questão de trazer mais o momento dessas possibilidades não binárias, que pela internet é super febre, aí no Twitter é uma coisa super comentada, virou até uma festa tudo isso, né? Por mais que pareça extremamente complexo, já aconteceu em outros momentos e vai continuar acontecendo com frequência pelos próximos anos, porque faz parte da formação da sociedade, da configuração da sociedade, essas novas formas de se identificar e as novas formas de quebrar com o sistema. Vai acontecer o tempo inteiro e vai ser extremamente comum. E é como as sociedades vão se configurando com o passar do tempo, né? Com o decorrer da história. Novas entre aspas, né? Porque elas, como você estava dizendo, elas já existem. Elas já existiam. Elas têm potencial de já existirem. Só que, elas vão ter o potencial agora de se afirmarem existentes, Nem sempre foi um sabe? solo fértil pra isso, né? Pra você poder se conhecer, pra poder fazer as coisas. Mas elas vão começar a se afirmar e se identificar, sabe? O potencial tá tudo ali. Tudo pode acontecer. Mas elas vão começar a existir, se afirmar, quando aquilo começar realmente a ser colocado assim, na mesa. Por exemplo, a questão... Ser mostrado, ser comentado, falar. Por exemplo, a questão de ser travesti. O corpo humano... A sociedade sempre apresentou essa possibilidade, mas passaram a existir no momento que começaram a se afirmar como existentes. Somos travestis, sabe? Potencial sempre esteve ali, pelas várias possibilidades de configuração de sociedades, mas no momento que você consegue se identificar e firmar aquilo como algo existente, você acaba realmente existindo no espaço. E por isso que a gente tem sempre o potencial de novas possibilidades de gênero surgirem o tempo inteiro. Até porque vai se tratar de um momento onde com afirmação a gente passe a ser existente, né? Ser presente. Sim. Né? Tudo depende de uma pequena ocupar categorização. Ocupar os né? espaços, os cargos, os lugares
E poder, tipo, poder ir numa loja e comprar uma roupa sem ser esse negócio de seção feminina e masculina. Sem você tem que passar por esse tipo de coisa o tempo todo, ser barrado. É só uma camiseta, por que você não veste? É só um vestido, por que você não veste? Por que existe essa burocracia inteira pra poder experimentar uma roupa ou então se vestir de um jeito, entendeu? Sim. Tipo, o tempo inteiro. Porque hoje parece super grande moda da internet, né? Mas toda vez que alguém se afirma algo diferente do que ser homem, mulher, travesti, enfim, ela tá trazendo o potencial de aquilo realmente existir na esfera, né? No ambiente. Não é simplesmente uma moda, porque nada exatamente vai ser uma moda. Tudo vai fazer parte de um tempo histórico. E quando você levanta aquela possibilidade de existência, ela já é real. A ideia já é real, né? A ideia já existe. A possibilidade já existe. E não tem como você negar ela, tentar levar ela para um lado muito mais biológico para tentar tornar aquilo natural, não. A configuração de sociedade pela espécie humana já é algo natural. Faz parte da nossa sociabilidade, da nossa forma de existir no momento em que estamos. Projeto A Boca. Projeto contemplado pela Lei Federal Aldir Blanc, número 14.017, edital 06 de 2020, realizado pela Prefeitura Municipal de Francisco Morato por meio da Secretaria de Cultura e Turismo de Francisco Morato. Quando vamos reconhecer que há papéis identitários inventados? Quando vamos discutir a transgeneridade como um tipo complexo de generidade? O quase sujeito individual. Sou quase um cara. Não sei quais são os limites para ser homem ou mulher, mas me tornei assim, me comportando socialmente como um cara. Fiquei sendo um cara, pois ninguém nasce alguém. Torna-se. Na real, foi uma mina quem disse isso, mas para ela deve ter sido da mesma forma. Os seres humanos são todos assim. Nascem sem roupa, sem nada, e depois vão colecionando comportamentos que lhes cabem. Eu me coube homem. Nasci assim, sem gênero. Acho sinceramente que os comportamentos vêm com as vivências, e as vivências vêm com a vida. A existência sempre precede a essência humana. Então, o que você sabe sobre a cartilha de ser você? Eu acho que essa cartilha, esse flow invisível de vida, não passa de mais uma técnica polimorfa de poder. Quando não conversamos sobre as características de cada gênero, quando não debatemos sobre a possibilidade de existirem muitos outros gêneros, quando essas fronteiras simbólicas são tudo que temos, aprisionamos comportamentos que seriam naturais a todos os seres humanos. Estamos conservando uma forma de dominação. O corpo deixa de ser pessoal e passa a ser estigma social. Depois disso, todo aquele discurso lindo sobre subjetividade vai pelo ralo numa espiral. Uma espiral de incoerências. Você tem um roteiro afetivo e sexual? A cultura como ferramenta de diálogos que constroem e libertam. Isso é tudo que a periferia precisa para ser uma sociedade complexa. Porém, transitar é muito difícil. Temos cartilhas muito bem escritas por pessoas muito mal informadas. Nós somos gente. Temos formas de existir. O mundo não está desmoronando. Ele está sendo construído. O próprio Conselho Federal de Psicologia foi estimulado pelo movimento LGBT da década de 70 a se pronunciar sobre a lógica patologizante que o Brasil ainda tinha em relação à transgeneridade. Naturalizar masculino e feminino como uma cartilha a ser seguida é negar outras formas naturais de existência humana. A ideia de transição é algo recente. Para algumas pessoas demoram mais do que para outras. Eu não sou a única em transição. A sociedade também está atrás de si mesma. A ideia de transição é algo recente. Para algumas pessoas, demoram mais do que para outras. Eu não sou a única em transição. A sociedade também está atrás de si mesma. Sobre sexualidade. De acordo com a OMS, a sexualidade é uma parte integrante da vida de cada indivíduo, que contribui para a sua identidade ao longo de toda a vida e para seu equilíbrio físico e psicológico.
A sexualidade é uma energia que nos motiva a procurar amor, contato, ternura e intimidade, que se integra no modo como nos sentimos, nos movemos, tocamos e somos tocados. É ser sensual e ao mesmo tempo sexual. Ela influencia em pensamentos, sentimentos, ações e interações, e por isso influencia também na nossa saúde física e mental. Siga o Projeto A Boca no Instagram. Voltamos aqui para debater um pouco mais sobre isso, sobre gênero e sexualidade. E agora a gente vai entrar num tema sobre saúde, sobre bem-estar, sobre família. Porque, assim, a questão da saúde sexual, ela envolve muitas coisas, não é uma coisa só isolada. Então, assim, a saúde sexual é o afeto, é a troca de energia, é também aquele bem-estar com o seu corpo, é a sua saúde física e emocional. É tudo isso junto. Então, alguns dados que a gente vai trazer agora vai falar um pouco mais sobre essa perspectiva, né, esse recorte dentro da periferia e dentro do lugar onde a gente está inserido. A família é uma instituição e, segundo o estudo da UFMG, 6% das travestis e transgêneros foram expulsos de casa com menos de 13 anos de idade. A escola também é uma instituição, ou seja, existem várias instituições e essas instituições segregam essas pessoas. Segundo essa pesquisa, 91% das travestis e transgêneros não concluíram o segundo grau. Então, assim, é uma coisa que afeta a sua saúde física, emocional, a sua educação. O lugar onde você está, a sua casa, muitas não têm casa para morar, é obrigada a se submeter a um subemprego ou a ficar à margem, justamente por causa dessa segregação, dessa falta de oportunidades, por causa de uma coisa muito supérflua, né? Por causa de gênero, por causa do que as pessoas estão acostumadas a ver ou não. Então tem muito esse lugar, assim, da falta que a desconstrução faz na vida da sociedade, dessas instituições serem comandadas por pessoas que realmente segregam e deixam à parte, e deixam à margem, né? Várias grandes reflexões até aqui já. Difícil seguir com estatísticas agora. Mas para além da questão somente da violência que se sofre, né? É sempre bom reafirmar que a gente tem travestis acessando já lugares onde antes a gente não veria possível, né? Tipo, a Câmara de Deputados, felizmente, né? Então, toda a história, toda a luta pela sobrevivência, acho que propriamente dá para se dizer, de travestis e pessoas transgêneros, vem sendo levantada também na esfera política. Não fica somente na questão de simplesmente sofrer as violências, né? Tudo isso já vem sendo levado a questões, a âmbitos políticos, e a gente busca desenvolver leis e formas de sistema, formas de proteção, formas de oportunidades que possibilitem uma vida digna a, tipo, todos, né? E se a gente voltando um pouco atrás, né, dessa questão da sexualidade, que a Camila estava falando dessa questão da educação ou da instituição família. Porque se a gente for parar para pensar, muita das coisas que a gente entende enquanto vida sexual, enquanto educação sexual, parte do que a gente tem de diálogo, do que a gente entende, do que a gente aprende. Se a gente não tem diálogo familiar, não tem diálogo dentro de casa, a gente aprende com a internet, a gente aprende com amigo, a gente aprende na vida. E às vezes esse aprendizado não é o melhor aprendizado, né? Não existe um debate sadio sobre isso, né? Exatamente. Se a gente aprende na escola, é puramente biológico, mulher, vagina, homem, pênis, reprodução. Às vezes a gente aprende um pouco sobre métodos contraceptivos, mas nada sobre essa questão nada sobre a vida afetiva. Exato. Nada sobre as relações interpessoais. Nada sobre a vivência. Sexuais. Exatamente. Sobre a diversidade. Homem e mulher, heteronormativo de fato, assim. Então, se a gente for
parar pra pensar nesse tipo de educação, isso explica muito do como as pessoas que a sociedade é assim, performam, né? Homens, como os homens agem com as mulheres nessa questão do sexual, como mulheres agem também, como é que elas performam. Essa questão da exclusão das trans e travestis. Então, tipo, tudo isso é justificado nesse lugar da educação, ou da não educação, do não diálogo, né? Mas a falta de aplicação de recursos nesses lugares também faz parte daquela manutenção do sistema e tudo mais, né? Da negação da existência dessas possibilidades e da reafirmação de uma lógica que só faz parte desse sistema, né? Mas tem um lugar também que, tipo, a partir de certo momento que a gente tem acesso a algum tipo de informação, é necessário que a gente também busque alguma coisa, né? E no sentido de melhorar a nossa própria saúde, porque pensando nos dados da OMS, né, de que essa vida sexual, essa saúde sexual afeta a gente fisicamente, mentalmente, são coisas que seriam legais da gente entender, né? Se do como a gente se prevenir, relaciona com poder outra pessoa. Entender um pouco mais, até para não ter grandes problemas no futuro, né? Você vê essa juventude que existe essa falta de informação, dessa falta de diálogo, dessa falta de conversa, de afeto. E depois essas pessoas vão crescer e podem ter várias questões ainda ali incomodando elas. Ou então ter uma dificuldade para se aceitar ou aceitar o outro por uma falta de diálogo, por uma falta de conversa, uma falta de vivência. Então, é muito interessante a gente falar sobre isso, sobre como o debate ele é importante para ampliar os horizontes da própria pessoa e também das outras pessoas que estão em volta dela, né? A gente tem essa falta de prioridade nesses assuntos quando a gente fala sobre a questão da sobrevivência por sobreviver nesse sistema que a gente tem, né? De ter que trabalhar o tempo inteiro e essas prioridades mais de reflexão, de conhecimento de si, são retiradas de nós, né? A gente não tem a possibilidade de viver com isso e aprender sobre isso e saber que isso faz parte do nosso bem-estar para também, em algum momento, reivindicar o direito sobre ter uma boa vivência nesse aspecto, né? De sexualidade e tudo mais. Que é como você falou naquele trecho lá, que integra as várias possibilidades emocionais, sentimentais, relações humanas e tudo mais. Não simplesmente satisfação sexual. Não, é algo que integra vários outros campos que acabam sofrendo uma repressão, uma opressão, para também um certo tipo de controle. Exato. E talvez também uma coisa que a gente precisa pensar é nesse lugar de como a gente entende o sexo e de como a gente entende a satisfação sexual. Porque muitas vezes o sexo, nessa perspectiva do binário, é entendido como a penetração, né? Do órgão masculino, genital, né? sobre o órgão feminino, sendo que há outras formas de se relacionar sexualmente que não envolvem diretamente a penetração ou que não envolvem diretamente... Existem outras formas de fazer amor. Exato, e de pensar que, por exemplo, falando... Agora eu falo como mulher cis, né? A partir do meu lugar de entendimento. De que muitas mulheres, sei lá... Muitas mulheres maduras nunca gozaram ou nunca tiveram a satisfação plena sexualmente. Então, tudo isso implica no modo como você se satisfaz. Esse papel, né? Que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você não pode fazer isso ou você não pode fazer aquilo. Acaba te limitando e acaba trazendo vários traumas. Isso se volta para aquela questão onde tenta buscar uma lógica biológica para justificar o que é social. Sim. Né? Para criar uma lógica que seja natural e uma lógica que seja não natural. Então isso acaba se voltando para esse lugar onde do que é aceitável, né? Onde o sexo, essa prática seria voltado somente à reprodução e não houvesse nenhum outro impacto na nossa convivência social, né? Acaba sendo deixado completamente de lado para que seja mantido esse controle, para que não se trate de também uma questão de bem-estar social. De afeto, de prazer. Qual que é o problema disso ser um prazer, assim? Porque... Eu acho que a sociedade seria muito melhor se todo mundo tivesse prazer. As pessoas estão precisando de prazer, gente. Porque não é possível uma situação dessa. Tem um prazer, gente. De amor, de afetividade, de olhar no olho, de conversar, de entender o outro, sabe? É muito essa coisa do... Existe muito mais do que só o que a gente aprendeu, sabe? Dá pra descobrir outras coisas. De descobrir de fato de um relacionamento. Um relacionamento de verdade.
Sim, essa libertação que a gente fala sobre, tipo, os oprimidos, né, dessas opressões maiores, cabem em vários âmbitos, econômicos, sociais, e essa discussão de gênero que também cabe nisso, né, quando as pessoas também têm possibilidade de refletir sobre as diversas possibilidades de relações de existência como gênero e tudo mais, elas se desamarram um pouquinho mais do sistema opressor, né? Que joga pra cima de nós uma lógica, que tem que ser aquilo, tem que ser assado, enfim, né? Elas descobrem uma lógica diferente do que seria o tal natural, que é meio que inexistente. E também na lógica de entender o próprio corpo, meu. Você vai viver com isso desde o momento que você nasce até o momento que você morre. Ele vai desenvolver, ele vai mudar. Você vai passar por várias fases. Você foi criança, adolescente, adulto, vai ser uma pessoa mais madura. Depois vai se tornar uma pessoa idosa. E o seu corpo, ele vai modificar. E as etapas sexuais também modificam, porque tem a questão dos hormônios também. Então, tem a etapa da juventude, tem a etapa da velhice também. A gente tem que entender a sexualidade de formas diferentes conforme a etapa da vida. Não significa porque a pessoa envelheceu que ela não tem a sexualidade. A sexualidade é uma coisa ampla, é uma coisa muito mais… muito maior do que a gente imagina. E as pessoas continuam vivas e continuam praticando a sexualidade. De entender o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer experimentar, o que você não quer experimentar. De se entender mesmo enquanto… E de sentir que o seu corpo te pertence. Porque eu acho que quando a gente fala muito desse lance do gênero da sexualidade, a gente sente muito esse lugar de que o corpo pertence à sociedade, não pertence a gente, né? Tem muito esse lugar de… as pessoas mandam no meu corpo, eu não mando no meu corpo. As pessoas mandam no que eu devo gostar, não eu mando. Que a gente tem que obedecer o que tá lá, né? Exatamente. E esse lugar é opressor demais, porque você não consegue se curtir. Você não consegue se curtir. Você não consegue curtir a pessoa com quem você tá, ou as pessoas com quem você tá, porque tem esse lugar também, né? São várias… O que a gente tá batendo no martelo. São várias formas de você sentir prazeres. São várias formas de você, sei lá, se conhecer. Tem cara que gosta de passar maquiagem por passar, sabe? É um cara que quer passar maquiagem. Tem mina que gosta de usar roupa de homem, e aí a roupa não é de homem, é só uma roupa, e aí já caracterizam ela como outra coisa, porque ela só tá usando uma roupa que não é específica pra ela. Sim. Existem umas coisas muito idiotas, assim, muito esdrúxulas. Que tem um peso, assim, que não era pra ter. Se a gente… Mano, é isso. Eu acho que a gente tinha que convocar a galera a pensar, tipo… Mano, para pra pensar. É uma camiseta. É uma camiseta, tá ligado? É um negócio pra pintar o olho, é um negócio pra pintar a boca. Sim. Tem que ter esse peso todo. Realmente homens, pintem as suas unhas. Eu acho muito top. Mas, assim, tudo isso serve também pra gente reafirmar a possibilidade de existências de outros gêneros. Porque não é simplesmente uma menina usar uma roupa do que seria homem e tudo mais. Ela é reafirmar a possibilidade de algo além disso, sabe? Não é que ela simplesmente vai continuar sendo uma menina só porque ela usa roupa de homem. É porque ela tá jogando com a possibilidade de algo a mais existir além disso, sabe? Claro que um cara pode usar maquiagem e continuar se afirmando homem. Mas ele também pode usar maquiagem e desafiar o que é ser homem, sabe? Jogar com a possibilidade do que é ser homem. E trazer uma provocação pra além disso, sabe? Ou qualquer outro gênero. Pode jogar com as possibilidades do que é ser mulher, homem, travesti, mulher trans. Enfim, todas as possibilidades possíveis, né? E nessas lógicas de quebrar o que seria pertencente a cada gênero, a gente propõe uma nova existência, uma nova possibilidade de ser e existir, né? Tem que lembrar sempre essa questão, porque, nossa, nos últimos anos vieram toda uma questão de não, porque essas roupas são de homens, não são de homens, também são de mulheres, sabe? Só que a gente esquece de reafirmar a possibilidade de algo a mais existir além disso, sabe? Se a pessoa está usando uma roupa que seria de outro gênero, ela quebra a lógica do que seria a expressão masculina ou feminina, ela também tem toda a possibilidade de afirmar uma outra possibilidade que seja além disso, sabe? Então é sempre bom lembrar essa questão. Não é simplesmente que ela tá usando que ela vai simplesmente voltar a ser mulher. Ela pode muito bem se afirmar algo diferente disso, usando roupas que seriam de uma expressão diferente. Ela pode usar roupas do que seria masculino, mas também não se afirmar mulher nem homem. Ela pode se afirmar uma coisa diferente disso. Porque ela tá trazendo uma possibilidade de existência. Isso para todas os outros
outras possibilidades de pessoas usarem maquiagem, de pessoas que seriam homens usarem maquiagem, enfim, todas as possibilidades possíveis. Tudo isso é um jogo de quebra dessa lógica do que seria ser simplesmente homem, simplesmente mulher. Você propõe uma coisa nova em cima dessas expressões. E de que as coisas não precisam estar numa caixa, mano. A gente não precisa ficar classificando tudo a todo tempo, né? Só deixa a pessoa ser do jeito que ela quer. E tem esse lance do gênero fluido, Às vezes você tá querendo passar uma maquiagem, às vezes você só quer botar uma roupa que a galera convencionou de homem. Vibe, né? Às vezes só quer, sei lá. Não julgar quem faz e não julgar quem não faz. Só vive a sua vida. Isso não vai afirmar o estado que você tá, né? Porque você tá dessa forma, usando essa roupa que você agora é homem, ou que você é mulher, que você é uma pessoa travesti. Enfim, não é isso que vai caracterizar. O que vai trazer à existência a possibilidade é a chance de quebrar com essa lógica, de você propor uma coisa diferente daquilo. Sabe? Com certeza. E sempre tendo a consciência sobre si mesmo e se protegendo e se conhecendo. Que eu acho que é o mais importante, né? De tudo, de todo esse rolê. É isso que vai definir a saúde sexual da pessoa. Tipo, eu tô bem, né? Eu consigo me manter seguro, eu tenho os meus direitos respeitados, eu sou uma pessoa que eu tô aqui, eu existo, eu sou respeitada. Vai muito disso também. Eu posso existir, eu posso frequentar esse lugar, eu existo, né? Então, e assim, a gente precisa muito desse olhar um pouco mais diversificado. E humanizado, né? Humanizado. Empático, né? Tem mais dados para trazer? Algo mais? A gente deu uma bela de uma viajada sobre reflexões, né? E coisas mais subjetivas, Nossa mas especialidade. Não sei se agora está bem entendível tudo que foi falado, ou se gerou algum tipo de reflexão, ou se a gente ficou só devaneando por aqui. Porque muita coisa aconteceu. Algum dado por aí? Não, o que tinha mais de dado era dessa questão das intersecções, né? Da questão do gênero e raça. A questão de trazer estatísticas, porque, por exemplo, de acordo com a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a gente teve muitas mortes de de pessoas trans por Covid-19, e é um número que tem muita subnotificação, porque, assim como, eu não me recordo, mas a Camila estava falando dessa questão da evasão escolar de pessoas trans, que normalmente são obrigadas a abandonar o ensino escolar, e aí elas têm que se tornar trabalhadoras, e muitas vezes trabalhadoras dessa indústria do sexo, né? Sim. E aí tem essa questão dessas pessoas estarem majoritariamente transitando em rua e tendo que trabalhar ainda nessa situação de pandemia. Então a gente teve um grande número de mortes dessas pessoas e mortes subnotificadas. Teve a questão das mortes, né, do homicídio por conta da transfobia e de crimes de ódio. A gente teve esse aumento no ano de 2020 em relação a 2019, e tem sempre essa informação que é sempre bom a gente frisar, né, de que no Brasil, o Brasil é um dos países em que mais as pessoas trans morrem. Sim. Por conta de homicídios. É uma violência exacerbada. E é por crime de ódio. E eu acho que esse é o ponto ainda mais grave, né? Porque essas pessoas são mortas simplesmente porque elas vão contra o padrão do que é colocado. A lógica, né? Gênero. A lógica do sistema. Mas completamente. Até mesmo aqui em Morato, sobre essa lógica das violências em si, é bem difícil se deparar com a população trans pelo centro ou pelos bairros de Morato, né? Infelizmente, por aqui nossa existência acaba sendo um pouco mais contida, até mesmo por conta da violência que existe no ambiente muitas vezes, né? Ano passado, durante a pandemia, a gente teve a morte também de uma travesti, né? A Natasha e tudo mais. E ele evidencia a situação de Morato em diversos anos. Tem várias outras garotas que foram mortas por aqui nos últimos anos e tudo mais. Que evidencia a violência que a gente tem por aqui, a falta de informação correndo,
a falta de propostas de segurança e legislação que possibilite nossa existência aqui pela cidade. E ainda nesse lugar da estatística, nesse lugar da questão da evasão escolar, pensando que muitas dessas pessoas elas não conseguem concluir o ensino fundamental, o ensino médio, poucas ainda, muito menos, conseguem acessar esse lugar do ensino superior. A gente fica falando dessa questão da informação acadêmica, ou de tentar não tentar repassar da forma mais academicista, assim. Mas é sempre bom a gente lembrar que o acesso dessas pessoas é tão importante quanto, né? O acesso dessas pessoas ao espaço do ensino superior é tão importante quanto de qualquer outra, até para que elas possam reproduzir os saberes que elas têm, fazer pesquisas que falem sobre essas vivências e que demonstrem essas dificuldades. Então, pra ampliar o debate, né? Exatamente. Tem uma luta. Quando fica muito homogêneo o lugar, para essas pessoas terem cotas mesmo para entrar para adentrar esses espaços de ensino superior e tal. É uma grande guerra, como a gente falou até mesmo naquele episódio do racismo e tudo mais, já que esses espaços não são preparados para nós. Mas a gente tem algumas pequenas lutas ocorrendo em vários lugares, né? Então, existe essa possibilidade, existe a possibilidade de uma resistência, de uma configuração diferente, né? A gente não deve também seguir sempre as lógicas do que o sistema está implantando para nós, que às vezes vai se encaixar no modelo mais meritocrata, enfim. Mas a gente tem várias pequenas resistências por aí que reafirmam… Pequenas grandes resistências, né? A gente fala pequenas, mas elas são grandes pra caralho, na verdade. Né? De uma certa forma, sim. Tipo, no âmbito político a gente ainda tem pouquíssimas garotas trans ou caras trans conseguindo atuar. Tipo, número baixíssimo, incomparável ao restante, né? Então, na configuração Brasil, que é tipo imenso, continental, é relativamente pouco, né? Porque para acessar esses lugares a gente precisa também de informação correndo, de oportunidade de educação, oportunidade de sobrevivência. Exato. Né? Até porque sem condições que possibilitem o bem-estar e acessibilidade, o que vai ser, né? O que a gente vai ter? Chegamos em algum lugar com isso? A gente nunca chega em lugar nenhum. Virou vários debates e vários brainstorms. Mas é isso, eu acho que é mais um levantamento e um chamamento pra gente refletir sobre isso do que chegar a algum tipo de conclusão. Vamos falar sobre isso, né? Na nossa cidade, com as pessoas que a gente conhece. Vamos movimentar isso, vamos debater esses dados, debater essas questões pra gente poder se ampliar como periferia, porque a periferia, ela precisa ter perspectiva, ela precisa ter um horizonte. E ele pode ser bom, porque a gente tá aqui, a gente pode fazer esse horizonte bom. Não é uma coisa impossível, é uma coisa difícil, sim, pela falta de pela falta de informações, pela escassez de recursos, mas a gente ainda tem uns aos outros e ainda dá para tentar estabelecer um debate. Exato, e acho que mais do que esse lance do debater dados, que foi uma coisa que até nós mesmos aqui, tipo, conversando entre a gente… Nesse lugar de entender as pessoas, de humanizar as pessoas também, mano. Não são números, né? Não são apenas estatística. É de tentar tirar essa pessoa do lugar do número. Sim. De entender que as pessoas são complexas e que as pessoas são múltiplas e que é a diversidade de vivências. E de respeitar, você não precisa… Só vive a sua vida e respeita a vida dos outros, sabe? Sim. Então, como a gente iniciou o podcast, né? Estamos numa sociedade complexa, onde várias religiões, etnias, expressões vão coexistir no mesmo espaço. Então, o que resta é a gente possibilitar a existência um do outro, para também que não seja criados inimigos invisíveis que não existem, né? E assim uma certa paz estabelecida, né? Tudo isso vai ser possível na base de respeito pela existência do outro e pela nossa existência, né? Criar um inimigo invisível, né? Fazer uma pessoa sua inimiga por algo muito,
muito supérfluo, algo muito nada a Sendo ver. que as circunstâncias já estão contra a gente. Pra que a gente ainda precisa de mais inimigo, né? certeza. Sim, tem muitos outros sistemas muito mais opressores que caem sobre nós. Isso não é… Digo, a questão dessas pequenas diferenças entre as expressões e tudo mais não é algo que vai ser um inimigo. Na verdade, é algo muito característico de estar numa sociedade na qual estamos, né? Então, acho que o que resta pra gente é só reafirmar de novo a questão e a dica, né? Sobre a gente compartilhar sempre conhecimento e começar a discutir um pouquinho mais entre nós as possibilidades, né? Talvez aproximar um pouquinho mais da vivência também, né? Do que é existir nesses lugares e acessar e ter as amizades que temos e tudo mais, né? Desaproximar tanto. Não, talvez, se não houver a possibilidade, não que isso vai ser ruim, mas não sempre precisar estar tão próximo de um âmbito mais acadêmico para conseguir discutir isso, né? Tentar desaproximar também e levar essas informações mais para as periferias e tudo mais, né? Para as margens. E tutupão. E aí a gente vai finalizando por aqui, galera. Muito obrigada por ouvir a boca. Novamente, nos Mais uma vez a gente acessem. agradece toda a equipe que tá colaborando com a gente. E pede para vocês colaborarem com a nossa iniciativa, seguindo aí nas redes sociais, dando aquela força, Divulgue comentando. pros amigos. Pode dar sugestão, fazer crítica. A gente tá aqui realmente para ouvir, fazer troca. Esse é um espaço pra gente trocar mesmo, pra gente ouvir opiniões e conseguir ter um maior número de debates possível. É isso aí. Precisamos gerar informação e conhecimento e discussões. Mas é isso? Alguma coisa mais necessário de dizer para finalizar? Ou… Só botar aí a frase da Aldir Blanc. Tá, a frase vai estar pronta já, então a gente coloca lá a frase nossa de necessária. E é ótimo, né? Então vamos ficando por aqui. Grandes abraços. Nos acessem Valeu. se tiverem comentários. Fiquem bem, usem álcool gel e Isso. se cuidem. A Fiquem em pandemia não casa. acabou ainda, hein? Em casa. Projeto A Boca. Projeto contemplado pela Lei Federal Aldir Blanc, número 14.017, edital 06 de 2020, realizado pela Prefeitura Municipal de Francisco Morato por meio da Secretaria de Cultura e Turismo de Francisco Morato.